25 de dezembro. Quero abraçá-los pelos 26 anos da comunidade espírita Nova Era. Quero abraçá-los a todos. Quero pedir a Jesus forças para nós, forças ao confrades que lidam nessa comunidade. Vamos pedir a Jesus saúde, coragem para vocês nessa lida na humanidade baiana. Quero abraçar vocês, quero abraçar ao Celso, que dirige esse movimento com mestria. Muito obrigado, Jesus. 25 de dezembro, 26 anos da comunidade espírita Nova Era. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Agradecemos imensamente a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nesta data tão especial. Agradecemos a todos da comunidade espírita Nova Era, no Vale do Jiquiriçá, por este momento de união, de comunhão que nos proporciona. A todos vocês que estão chegando, que estão participando da aceitação deste convite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa gratidão, a nossa alegria por estarmos aqui juntos. Vamos à nossa prece inicial. Amigo Jesus, benfeitor de todas as horas, sempre presente conosco, a nos acalentar, a abrandar as nossas dores, a nos conduzir em esclarecimentos. Neste dia tão especial, que remontamos a lembrança ao seu nascimento, nós te agradecemos por tudo, por todas as bênçãos que verte sobre a humanidade e sobre cada um de nós de forma específica. Obrigada, Jesus, por ter vindo ao nosso encontro, por nos trazer a sua mensagem de amor e por jamais desistir de nós. Fica conosco, Jesus, fica em nossos corações, permitindo que a lembrança que cada um de nós traz da tua realidade possa sempre ser motivadora para que continuemos, para que persistamos, para que sigamos firmes até o fim. Fica conosco sempre. Assim seja. No livro Primícias do Reino, a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos traz uma sequência de mensagens lindas em torno da vinda do Mestre ao nosso encontro aqui no planeta Terra. Naquela oportunidade que todos nós vislumbramos como a oportunidade valiosa das nossas redenções. E nesse livro, o último capítulo que a benfeitora traz, ela intitula Jesus. Só que depois do último capítulo do livro, ela traz um pós-fácil,
E nesse pós-fácil, ela traz umas palavras finais, que são as palavras com as quais nós gostaríamos de começar a nossa conversa de hoje. Ela diz assim: a mais comovente história que já se escreveu, o maior amor que o mundo conheceu, o exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida, eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho. Com essas palavras, a benfeitora encerra o seu livro, intitulado Primícias do Reino, que é o primeiro livro da benfeitora por intermédio de Divaldo Pereira Franco. E nestas palavras, ficamos refletindo sobre a importância desta personalidade que dividiu a história da humanidade. Segundo Ernesto Renan, a história não comportou, a sua linha não comportou a presença de Jesus sem que houvesse a divisão, sem que se desmembrasse entre antes e depois dele. Nunca antes uma personalidade, uma individualidade tão forte, nunca depois. Nada que pudesse trazer a força, a coragem, o amor da forma como ele trouxe. É bem verdade que antecedendo a sua vinda, nós conhecemos diversas personalidades que podem ser considerados como os seus precursores. No livro Deus, Antes e Depois de Jesus, o autor Wesley Caldeira, um querido confrade da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, autor também do livro Da Manjedoura a Emaús, Wesley faz uma reflexão sobre esse período anterior à vinda de Jesus. Intitulada Era Axial, traz grandes vultos na China, na Índia, em Israel, vai trazendo esses precursores que são responsáveis, na Grécia também, que são responsáveis pela preparação. São anunciadores de uma mensagem de libertação, de uma mensagem de renovação. Mas diz Wesley, Jesus é o maior impacto. E diz a benfeitora Joana de Ângeles, estes precursores trouxeram mensagens valiosas, preparatórias, preparando o terreno do coração da humanidade para receber o grande Salvador. Mas Jesus é quem apresenta um amor irrestrito. Ela chega a pontuar Buda, que Buda também teria falado sobre o amor e teria falado sobre o amor aos inimigos. Porque se nós nos recordamos, naqueles 6 contrastes que está ali contido no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, onde Jesus fala, a lei diz, não matarás, eu porém vos digo. E aí ele tem os 6 contrastes. E o último desses contrastes é, a lei versa que era para amar o próximo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Amar o próximo e odiar os vossos inimigos. Ele diz, eu porém vos digo, para amar os vossos inimigos e não odiar os vossos inimigos. E é interessante porque Jesus está mostrando nesses 6 contrastes que ele não veio para destruir a lei, mas sim para aprofundá-la sob a luz do amor. Ele veio para estruturá-la numa profundidade maior, ainda não conhecida pela humanidade, mas que pertencia ao seu coração de divino escultor do planeta, de grande mensageiro da Boa Nova. Então, esses precursores e o próprio Moisés, quando traz as leis dos 10 mandamentos e também traz a lei civil na tentativa de organizar minimamente uma comunidade, uma sociedade,
o próprio Jesus, debruçando-se sobre esta primeira revelação que é Moisés, vai alargando a percepção da lei, vai aprofundando. Então, por isso esses 6 contrastes em que ele diz, eu porém vos digo. Então, nesse eu porém vos digo, no último deles, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Nesse trechinho tem um grande diferencial de Jesus, porque Buda pedia para que amasse os inimigos, mas era um pedido muito mais para libertação, no sentido de permanecer sem questões a serem resolvidas, para se libertar do sofrimento, que é sempre o foco de Buda naquelas 4 nobres verdades a respeito do sofrimento. Mas Jesus, ele traz o amor aos inimigos porque, ao invés de restituirmos o mal com o mal, deveríamos apresentar o bem para que aquele mal deságue, perca força, perca sentido, não tenha expressividade. Então, olha como o pedido de Jesus é um pedido que vai mais longe, é o algo mais. Jesus traz à terra o algo mais. É sempre algo mais a ser feito em seu nome. Então, esta individualidade que o Espírito Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, capítulo 8, intitulado Sob Qualquer Aspecto, traz um elenco de qualificações, de descrições acerca do Mestre. Ela diz que, além dele ser a personalidade mais impactante de toda a história da humanidade, porque não há nada antes nem depois que se equipare, que venha a equivalência dessa grandiosidade do Mestre, ela diz que ele também é um filósofo de uma rara doutrina. E essa doutrina é o amor, que é a lei de amor, como nos explica o Espírito Lázaro em Evangelho segundo o Espiritismo, de que a lei de amor resume a doutrina de Jesus por inteiro, porque o amor é capaz de nos retirar da percepção individualista, do individualismo, para nos fundir, nos oportunizar a fusão das nossas realidades, percebendo o quanto nós temos uma expressividade no todo e o quanto a força se expressa maior quando nos unimos. Então ela diz, filósofo de uma rara doutrina, que é o amor. Ela traz também a percepção de que Jesus é um revolucionário do bem, porque em nome do bem a revolução nas estruturas sociais acontece. É um terapeuta inconfundível. A sua base de terapia, de salvação, de recuperação está pautada no perdão. E o perdão sob o prisma da caridade. Pergunta Kardec na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o conceito de caridade conforme entendia Jesus? E nós sabemos a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Terapeuta inconfundível porque traz o perdão como proposta basilar para as relações. Traz a caridade como alicerce para os nossos comportamentos, permitindo que nós visualizemos o perdão sob o prisma da caridade como fonte de oportunidade que se concede tanto ao outro quanto a nós mesmos. Ao outro para a recuperação, a reestruturação, para nós mesmos, para que nós também nos recuperemos e nos reestruturemos. Apresentando nós a outra face, porque como diz o Espírito Joana de Ângeles, muitos não conhecem Jesus e nós que conhecemos temos de agir de forma diferente. A benfeitora continua. Além de terapeuta inconfundível, mestre incomparável. Porque consegue trazer das leis que são profundas, são grandiosas, consegue trazer a simplicidade para os nossos corações, para o nosso entendimento. Então diz o Espírito Joana de Ângeles que esta grandiosidade da lei
é tratada com tamanha singeleza, mas ao mesmo tempo com profundidade. Todas as vezes que alguém consegue ser simples, é porque apreendeu em si a essência. Já entendeu a essência do ensinamento. Já entendeu o foco, a questão principal do ensinamento. Dessa forma, naturalmente, consegue transmitir com mais tranquilidade, com mais facilidade, com mais veemência, porque a simplicidade vai lastreando todo o processo do conhecimento. E Jesus é um mestre incomparável por isto. Torna as bem-aventuranças a sua plataforma de ação, de atitude, de realização. E essa plataforma de ação movimenta toda a realidade do amor, da bondade, da justiça, da caridade que ele vem imprimir nos corações. As bem-aventuranças, o sermão da montanha, vai nos conduzindo em passos reflexivos, tanto dos patamares de superação sobre nós mesmos, quanto os próprios desafios que temos de enfrentar. E qual é a natural postura que deveremos adotar com estes que recebem esta mensagem e têm o desafio de propagá-la? É um mestre incomparável. É um orador por excelência. Não era dotado de nenhuma amplificação do som, nem dos recursos que nós dispomos hoje. Mas qualquer que fosse a quantidade das pessoas que estivessem ouvindo Jesus, elas recebiam no seu coração a mensagem como se ele estivesse falando particularmente a elas. Não é assim que acontece até hoje, meus irmãos? Todas as vezes que nutrimos-nos do seu evangelho, não acontece essa magia? A magia de nós acessarmos um texto, palavras que podem ter alterações mínimas por conta da tradução, mas a magia destas palavras, no momento em que nós abrimos o evangelho diante de alguma situação nossa, de alguma situação de desafio, de muita dificuldade, de muitas questões pessoais, e a gente abre o texto e aquele texto fala conosco exatamente dentro daquele tempo e espaço que estamos vivendo. Se outra pessoa, com uma questão completamente diferente da nossa, abre o evangelho e abre o mesmo texto, a magia do evangelho operacionaliza-se e ela identifica naquelas palavras a atualidade da orientação e o quanto ela também foi invadida, foi robustecida, foi envolvida por estas palavras que fizeram esta mágica de estarem tão conforme o tempo e o espaço presentes. O orador por excelência traz esse magnetismo constante em tudo que faz, em tudo que ensina, em tudo que propaga. Mas também um cidadão perfeito, porque cumpridor das regras, das leis. Nós vamos nos recordar que diante da moeda, em que lhe questionavam a respeito dos impostos, ele lhe diz de quem é a esfinge, de quem são as inscrições que constam na moeda. E aquelas pessoas respondem, de César. E Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sem usurpar o que pertence a César, mas que também César não usurpe o que pertence a Deus. Amigo fiel. Amigo é uma expressão que Joana usa muito. Amigo de todos, mas ele que não tinha amigos. Porque nos momentos mais graves e cruciais, era sempre a sua postura de maior sabedoria. E poucos eram aqueles que anuíam com aquele discernimento, com aquele entendimento. Tanto assim é que ele foi perseguido, ele foi julgado, condenado e sentenciado a uma pena de morte com a execução dessa pena de morte. E se nós nos recordarmos, um pouquinho antes de todo esse desfecho da sua partida aqui física, no aspecto físico da humanidade, se nós refletirmos sobre isto, vamos constatar que a
a sua condenação, teve a entrega de um amigo, Judas lhe beija a face. Pouco tempo depois, quando é levado ao sumo sacerdote, quando é levado a Anás, a Caifás, para depois ser entregue a Pilatos, no átrio da residência do sumo sacerdote, Pedro nega Jesus por 3 vezes. E Jesus, quando está saindo, ouve a terceira negativa. Foi traído por Pedro também. Na cruz, quem eram aqueles que estavam ali, acompanhando toda aquela saga dolorosa? A sua mãe, João Evangelista, a única figura masculina identificada naquela multidão, e as mulheres, Joana de Cusa, Maria de Jerusalém, as mulheres que o acompanhavam, Maria de Magdala. Há notícias de que Tiago, por exemplo, também estava lá, mas com o capuz sobre o rosto, sem a identificação, sem se fazer identificado, sem arrostar todo aquele poder à época, demonstrando a sua fé, reafirmando a sua fé. E ali ele não se encontrava de forma transparente. Mas Jesus, amigo fiel, de estar conosco em todas as circunstâncias, mesmo quando nós não estamos com Ele, mesmo quando nós desdenhamos a sua presença, quando desconsideramos os seus auxílios, quando desconsideramos as suas intervenções, mesmo quando só o buscamos no momento de dor e de sofrimento, mesmo quando só conseguimos enxergar Jesus como um socorro, no momento de dor, de adversidade, de agonia, de desespero, lembrarmos-nos de Jesus. Enquanto que Ele está conosco constantemente, enquanto que Ele, a todo momento, cumpre a sua promessa de estar conosco e de direcionar os seus discípulos. Nós vamos nos lembrar que existe a passagem em que Jesus instruía aqueles 70 ou 72 seguidores. Instruindo-os, Ele diz para que eles não levem nada, para que não carreguem absolutamente nada e que levem com eles a paz, a bondade e o Evangelho unicamente. E onde quer que eles cheguem, eles cumprimentem as famílias, as casas, as pessoas com a paz, distribuindo a paz, fazendo referência à paz. E que, se eles tiverem o acolhimento, ali a paz deságua, ali a paz vai ser compartilhada. E eles vão poder ter esse compartilhamento de impressões com aqueles que também são cristãos ou que receberam de bom grado a mensagem de Jesus. Mas ele também diz que se porventura não forem bem recebidos, que sacudam as poeiras dos pés e saiam. Esse sacudir a poeira dos pés é não guardar qualquer tipo de mágoa, de rancor, qualquer tipo de sentimento que seja inferior, porque a mensagem está ali para ser transmitida. Se não é do agrado, se não é do desejo, simplesmente sai sem carregar qualquer agrura a partir dessa situação. Todas as vezes que rememoramos esta passagem, nós nos lembramos e fazemos uma conexão de que é como se isto continuasse a acontecer no tempo presente, só que sob o âmbito espiritual. Esses 70 ou 72 multiplicaram-se e propagando como seguidores de Jesus a sua mensagem, na vivência dos comportamentos e das ações, eles também são direcionados em espírito. São a falange de espírito que compõe a equipe do Espírito da Verdade, que vai sendo direcionado de 2 a 2 aos nossos lares. E eles chegam para nos cumprimentar com a paz. Se nós apresentamos uma consonância, uma correspondência, essa paz deságua sobre nós. E nós sentimos o refrigerar da presença de Jesus através dos seus discípulos. Mas existem aqueles momentos que somos refratários à mensagem, que não aceitamos a mensagem, mesmo com Jesus imantado no nosso espaço, na nossa casa, no nosso lar, imantado no nosso lar. Mesmo assim, nós desconsideramos
essa possibilidade e vamos agindo ao sabor das conveniências, dos privilégios, das licenças, dos aspectos contraditórios que vão se desenrolando e vão se desenvolvendo. Exatamente sobre este prisma, nós identificamos a amizade fiel de Jesus, que mesmo diante das nossas teimosias ou rebeldias, Ele não se aparta, Ele permanece. Permanece aguardando que em algum momento do dia lembremos da sua existência. Que ao final do dia, agradecendo por tudo que aconteceu, que tenhamos a oportunidade, a possibilidade de também agradecermos a Ele por toda a sua intervenção, por todo o seu auxílio, por todo o seu benefício sobre nós. Por isso é um amigo fiel constantemente, porque sempre está nos acolhendo, está conosco. Diz o Espírito Joana de Ângeles que é uma humildade, que é humilde como ninguém. Basta que nós rememoremos que a humildade fez parte de todo o percurso da sua história. O próprio nascimento é um testamento de humildade. Jesus nasce numa estrebaria, é depositado na manjedoura, entre animais. A sua primeira cama é uma manjedoura com as palhas que serviam de alimento para os animais, ou onde era depositado o alimento dos animais. E ali ele está, diante dos animais, diante da natureza, diante do seu pai e da sua mãe, e dos 3 reis magos que vêm ao seu encontro. Humildade desde esse momento. Era um rei que nascia, e nascia nessa simplicidade, nessa singeleza. Ao longo de toda a caminhada, a humildade sempre esteve presente. E humildade não significa não ter consciência sobre as suas potencialidades. Então, por isso que Jesus dizia, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Porque ele sempre teve a consciência de quem ele é. E isso não significa ausência de humildade. Isso não significa que há uma exaltação de si mesmo. Significa a consciência a respeito do que se é, do que se vive, de qual é a história que lhe comporta e o ponto, o estágio evolutivo no qual se encontra. E sempre presente a humildade nas suas ações, na singeleza dos gestos, de estar ao nosso encontro, o maior gesto de humildade, ele vir ao nosso encontro. Trazer esta mensagem, vivendo ao nosso lado, é o maior testemunho de humildade. Vivendo ao nosso lado. O quanto foi necessário desprender-se para que aqui tivesse. Amélia Rodrigues tem uma expressão aqui que fala sobre isto. Ela diz assim, apagar-se para ministrar humildade e descera para melhor servir. Descera para melhor servir. Dispensara intermediários nos seus planos e viera ele mesmo participar dos mínimos preparativos, dos mínimos detalhes, demorando-se cada dia e a todo instante no mais acendrado desvelo, de modo a infundir, pelo exemplo, as lições firmes do dever e da abnegação. Ele participar dos mínimos detalhes, dos mínimos preparativos, detalhes estes das bodas, do festim das bodas, das núpcias. Na passagem que ele mesmo narra, a parábola do festim das bodas, em que ele fala de terem os primeiros recebidos o convite, ignorado, feito pouco caso. Os convites foram lançados ao segundo público, que além de ter descaso, ainda persegue e mata os mensageiros do Senhor, do dono da festa. E o terceiro convite, após as sucessivas tentativas, o último desses convites, é para todos, aqueles que estejam nas encruzilhadas, quem quer que seja, sem qualquer tipo de especificação. E que aí todos advêm para aquele banquete
e naquele banquete uma daquelas pessoas está sem as vestes nupciais. E essa pessoa é retirada, é questionado por que está ali sem as vestes nupciais e é dali retirada. Estas bodas são os esponsalícios do Filho de Deus com a humanidade, de Jesus com a humanidade. O Senhor da festa, obviamente, é Deus. E o grande noivo é Jesus. Ele mesmo, que é o grande homenageado nesta festa, ele mesmo vem ao encontro da humanidade para imiscuir-se com a humanidade, para fazer exatamente isso, apagar-se para ministrar humildade e descer para melhor servir, ao invés de ficar de lá dizendo o que nós teríamos de fazer. Ama, perdoa, compreende, tem misericórdia. De forma alguma. Ele vem e vive o amor, o perdão, a misericórdia, a justiça, a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Ele vem ao nosso encontro. Impactar a estrutura da humanidade. Impactar o nosso mundo íntimo. Marcar de forma indelével, indestrutiva a sua presença. Escrever nas linhas, nas páginas do nosso mundo íntimo a sua mensagem de luz. Deixar grafada dentro de nós, para que jamais nos esquecêssemos de que Ele é o libertador, de que Ele é o pastor, de que Ele é esse pão da vida, é esta luz do mundo, de que Ele é o mestre, que é o modelo e guia da humanidade, para que jamais nos esquecêssemos desta lição. Então Ele é humilde por excelência, é humilde como ninguém. E diz ainda a benfeitora, advogado dos infelizes. Infelizes que somos todos nós. Todas as vezes que adentramos o equívoco, fazemos parceria e convivência com o equívoco e atrelamos-nos com as consequências destas faltas, desses equívocos, dessas situações que nos conduzem a consequências difíceis e danosas. Jesus, no dizer do Espírito Jonas de Ângeles, neste livro Vidas Vazias, mas também no dizer do Espírito Amélia Rodrigues, neste livro Primícias do Reino, também no capítulo 8º, em que ela intitula A Apelante Cananita, também no livro que a benfeitora nos traz com o título Luz do Mundo, logo no seu prefácio, nós também encontramos a expressão que agora nós vamos dizer. Nestas 3 obras, trazidas pelas 2 benfeitoras, nós encontramos a frase que é mais ou menos assim: Jesus é a resposta dos céus aos apelos aflitivos da humanidade. Jamais devemos ignorar a sua presença. Jamais deveremos ignorar a sua vinda. Jesus representa essa resposta de Deus. E naquela noite abençoada, em que o firmamento despontava uma estrela brilhante, uma estrela vultosa, que foi a orientadora dos 3 ex-magos, que fizeram que eles chegassem à presença do rei, dotados dos presentes ouro, incenso e mirra, trazendo àquele rei as especiarias das quais eram dotados. Naquele momento, o rei advém ao encontro da humanidade para esparzir amor. Desde o primeiro passo, toda a ação é de amor. A sua infância, sua adolescência é pouco anotada pelos biógrafos. Pouco se sabe a respeito do desenvolvimento de Jesus aqui na Terra, das suas escolhas, costumes, vivência nesta etapa da infância e juventude. Se tem poucas anotações. Tem-se a anotação daquele momento em que ele se aparta da comunidade, na comemoração da Páscoa, e vai ao encontro dos doutores que estavam ali embevecidos, porque lançavam perguntas e ele respondia, lançavam perguntas e ele respondia. E quando Maria lhe questiona, ele estava ali mais ou menos aos 12 anos, e quando Maria lhe questiona, ele diz: eu estou dando conta das coisas do meu pai, eu estou atendendo às coisas do meu pai. E segue adotando um ofício para sua
sobrevivência, o ofício do seu pai, um legado expressivo de José ao coração de Jesus. Jesus é carpinteiro como seu pai. Consegue retirar da matéria-prima o adornar, a beleza dos móveis, que traz à casa segurança e adorno. Consegue lapidar a madeira para trazer o melhor conforto. José dá a Jesus a lição do sustento material. Deixa a herança de José, além de tantas do próprio caráter, da própria honradez, de toda a sua característica de bondade, de ser um coração bom, de ser um coração de renúncia, porque ele tem o aviso de que a sua esposa está grávida e não foi por seu intermédio. Renúncia, fé, entrega, devotamento, todas são qualidades de José. E além de todas estas contribuições em que ele se apresenta a Jesus, Jesus também sorve a instrução do ofício. Ofício que dignifica o homem, que qualifica a sua atuação, porque faz com que haja percepção da sua utilidade no meio em que vive. Convivendo com Maria, a doçura, a brandura, que também a renúncia e também a fé. Porque diante do anjo Gabriel, ela só quis saber um pouquinho desses detalhes do projeto de Deus, mas sem especificar. E simplesmente disse que ela estava ali como serva de Deus para satisfazer a vontade do Pai. Que ela se apresentava desta forma. E a sua vida é toda de renúncia, do início ao fim. Algumas coisas ela não entendia, que vinham do seu filho, mas estava ali firme. Vez que outra lembrava a presença do anjo, anunciando a vinda do Filho de Deus, trazendo para ela o conhecimento, o anúncio desse nascimento. E ela passava na mente todas as experiências com Jesus na sua infância, na sua adolescência. E às vezes ela não entendia as mensagens, ela não entendia o alcance de algumas das suas ações. No entanto, permaneceu fiel até o fim, acompanhando o seu filho, estando sempre à disposição, compondo a caravana da sua atuação, para que ele pudesse desempenhar o seu papel. E é dela o estímulo, o passo inicial para que Jesus mostre-se ao mundo. Nas bodas em que o vinho estava finalizando e representava mau presságio, o vinho acabar na cerimônia do casamento. Então Maria pede a Jesus para que faça algo. Ele diz que ainda não era chegada a hora, mas ela volta-se para aqueles trabalhadores que ali se encontravam e diz: olha, façam tudo o que ele pedir. E Jesus então faz a solicitação do vasilhame com as águas que advém, e ele faz aquela transmudação, a modificação das moléculas da água, trazendo para o líquido o sabor do vinho. E traz-nos uma mensagem inicial, logo neste primeiro passo publicizado, digamos assim. Primeiro, que o seu ministério nasce da união de pelo menos duas pessoas. Ele nasce no coração do indivíduo, mas ele ganha força, pelo menos, quando esse indivíduo comunga desse ensinamento, desse aprendizado com alguém. É o que simboliza a união, a soma de forças, a soma de propósitos, a busca equiparada para o auxílio, para o bem, para a utilidade. Ali era um casamento entre duas pessoas, que pode ser um casamento, mas que pode ser amizade, pode ser a família em diversas outras acepções de filiação, de paternidade, não necessariamente nesse aspecto do casamento, do matrimônio, mas a união de pelo menos duas pessoas
para que o seu evangelho ganhe força. Por quê? Porque um vai demonstrando ao outro, na convivência, os pontos que o outro precisa melhorar. Como num casamento. A relação do casamento, do matrimônio, vai permitindo que haja uma troca, que a convivência é tão estreitada, e isso é uma bênção, nos concede a oportunidade de crescermos, de aprendermos uns com os outros. Então, por que pelo menos 2 pessoas? Porque uma já serve de parâmetro para a outra. E assim, uma vai auxiliando a outra a estruturar-se, e vice-versa. Então, além disto, esse auxiliar no estruturar-se promove para esta comunhão a transformação da água em vinho. O extratar, o retirar desta experiência de enlevo, de crescimento, de superação, o extrato do líquido saboroso da renovação. O extrato do líquido que tem o sabor especial de ser verdadeiramente o conteúdo que se extrai a partir da convivência, a partir do aprendizado com o outro, a partir do que o Evangelho de Jesus nos ensina como crescimento. Então, olha a mensagem que Jesus passa desde o início do seu ministério. E aí ele segue, adotando Cafarnaum como uma cidade de berço da sua mensagem, e realmente uma cidade muito bucólica, de natureza, de ter a natureza no entorno, e que permite que haja essa receptividade. É como se a natureza fosse o cenário receptivo para Jesus, para a sua mensagem. Vai estendendo isto ali no mar de Genezaré, no lago de Genezaré, mar de Tiberíades, que é a mesma localidade, é o mesmo lago que se chama de mar, mas que em verdade é um lago, mas de águas piscosas, profundas, caudalosas, de onde aquela comunidade simples, ribeirinha, retirava o sustento. E dali ele vem ensinar aquela população a que não sejam unicamente pescadores de peixes, como os seus apóstolos, alguns deles eram. Mas como ele mesmo diz a Simão, que ele venha porque ele vai ensiná-lo a ser pescador de homens, pescador de almas. E assim ele vai trazendo toda a saga do amor ao coração da humanidade. Até o momento em que há o desfecho da sua partida, e no terceiro dia, após a sua morte, a ressurreição, trazendo a mensagem de imortalidade, de esperança, de vida constante, de que nem a morte é capaz de destruir a vida, porque a morte se opõe ao nascimento e não à vida espiritual. E a sua mensagem, lastreada em 3 anos de ministério evidenciado, é uma mensagem de amor, de misericórdia, amor que ele nos ensina irrestritamente a todas as pessoas, a quem quer que seja, sem condição, sem trazer justificativas, sem qualificar ou desqualificar, simplesmente amar. O que ele nos pede é que nós amemos. Misericórdia, ele nos ensina como olhamos as leis divinas. Como é que a gente deve olhar a justiça de Deus? Sempre sobre o prisma da misericórdia. Sempre sobre o lastro desta brandura que advém ao nosso coração e que traz a oportunidade de vivenciarmos unicamente aquilo que precisamos aprender e superar. Nada de punição, nada de excesso, nada de castigo, mas processo de educação, onde a misericórdia é uma luz que abranda, que conforta, que esclarece, que demonstra e que tem todo um sabor diferenciado, mas que, como diz o Espírito Bezerra de Menezes, inclusive para recebermos a misericórdia, temos de ter merecimento. Temos de fazer por onde merecimento, leiamos trabalho, esforço, qualificação, movimentação para. Temos de fazer a nossa parte. Temos de nos movimentar para sermos dignos, para recebermos estas benesses do alto. Então Jesus vem trazer o amor, a misericórdia, misericórdia que traz a compreensão, misericórdia que traz o perdão, que traz a indulgência,
que traz esse amplificar de nosso olhar compreensivo, que em verdade é fraternal em relação aos nossos irmãos, de fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse, de olhar para o outro como gostaríamos que o outro nos olhasse e nos identificasse. Jesus deixa o seu rastro de luz no coração da humanidade e as portas abertas para que nós adentremos a construção do reino dos céus em nós, para que nós alcancemos este patamar de estruturação em nós mesmos. E esta é a mensagem que ele vem nos trazer. E quando chega o Natal, cronologicamente estabelecido no calendário humano, que, como nós sabemos, não pertence à data do 25 de dezembro, o natalício de Jesus foi deslocado para essa data por conta de alguns comportamentos sociais, já no finalzinho do ano, como se estivesse honrando e louvando o Deus Baco, o Deus das festividades, do prazer, da luxúria, já no finalzinho do ano, momento em que nós deveríamos fazer um processo de reflexão, de maturação, de sensibilidade. Então, religiosamente, desloca-se de Nissan, lá do mês de abril, para dezembro, o nascimento de Jesus, com esse intuito de trazer mais sensibilidade, de fazer um balanço do ano finalizar mais espiritual e proporcionar que o outro ano se inicie nesse processo reflexivo. Aproximando-nos desta data, que tem uma simbologia forte para todos nós, por mais que saibamos que não foi a data específica, é o momento convencionado, toda a humanidade respira nesse sentido e vibra nesse sentido, e o próprio Jesus, atendendo a nossa vibração, também se faz ainda mais estreito conosco, porque nós nos estreitamos com Ele. Nessa data, que é o nascimento, onde se comemora o nascimento de Jesus, onde se volve o pensamento àquela noite, a noite mais linda da humanidade, que Ele veio ao nosso encontro. Às vezes, a reflexão se circunscreve a esta data, ou a este período, ou a este mês. Quando vai se aproximando do mês de dezembro, a sensibilidade reflexiva. Quando vai se apartando do mês de dezembro, vai se afastando a oportunidade reflexiva. Enquanto que Natal, meus irmãos, é todo dia. É permitirmos que Jesus, no momento que nós acordamos, que nós despertamos, Ele já esteja conosco, porque Ele nasceu ali naquele momento. Finalizamos o dia, chegamos no outro dia, olha Jesus nascendo de novo em nós. Sempre como uma mensagem renovadora do Teu Evangelho, da Tua presença, das lições que Ele vem nos trazer, sempre para nos conduzir de uma forma segura, sendo um roteiro, sendo um guia, sendo o caminho da verdade e da vida. Na noite do Natal, pensemos quais os presentes que o aniversariante gostaria de receber. Se perguntarmos para ele, Senhor, quais os presentes que o Senhor gostaria de receber? O que é que vocês acham, meus irmãos? Que seria a resposta dele? Podemos compartilhar. Quais seriam as respostas de Jesus? Talvez ele nos lembrasse do diálogo dele com Pedro e dissesse: perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Lembrando o diálogo dele com a mulher adúltera, teria nos dito: vá e não tornes a pecar. Lembrando do diálogo com o jovem rico, nasce para você hoje o reino dos céus. Lembrando do diálogo dele com Zaqueu, talvez ele dissesse:
Eu vim morar na tua casa. Eu vim ter habitação no teu coração. Seriam estes e tantos outros os presentes desejados por Jesus. Que nós o abriguemos em sua casa. Que nós nos ergamos das nossas iniquidades e sigamos em frente. Que nós perdoemos, que não julguemos a fim de não sermos julgados. Que nós vivamos a sua mensagem. Porque conhecer Jesus é viver a sua mensagem. Se não vivemos a mensagem de Jesus, ainda não o conhecemos. Ele ainda não faz parte do nosso mundo, não teve penetrabilidade. Ainda não permitimos que ele adentrasse e repletasse de tamanha forma o nosso coração que não tivesse espaço para as paixões e iniquidades que ainda nós carregamos e trazemos como verdades comportamentais no pensamento, nas palavras e nos atos. Também neste Natal, além de perguntarmos a Jesus quais seriam os presentes que ele gostaria de ganhar, que nós identifiquemos no outro o que é que nele há de Jesus. Meu companheiro, minha companheira, o que é que nele ou nela há de Jesus? O que é que eu consigo identificar? Nos meus filhos, nos meus pais, nos meus parentes, nos meus amigos, no inimigo, no adversário, diante daqueles que não gostam de nós, o que é que de Jesus eu consigo identificar neles? Meus irmãos, este é um especial exercício, porque vamos descobrir que cada um de nós tem algo que representa Jesus. Mesmo que tenha sido um esforço hercúleo pensarmos, diante de alguns comportamentos, diante de algumas atitudes, o que é que haveria de Jesus ali? Mas em algum momento chegaremos e perceberemos que cada um de nós tem um pouquinho de Jesus, mas que a gente precisa engrandecer, estimular, tornar viável e efetivo o que de Jesus há em nós. Neste Natal, façamos a comunhão que Jesus nos pede. Ama sempre mais. É o pedido dele, o pedido do aniversariante. E que nós, para fazermos o que fazemos diante de qualquer aniversário, homenagear, presentear, possamos com os nossos pensamentos, palavras e atos homenagearmos o aniversariante, o divino escultor do nosso planeta, o governador da terra, o Cristo, o Messias, o Mestre, o modelo e guia da humanidade, o pão da vida, o bom pastor, o filósofo do amor, o revolucionário do bem, o terapeuta inconfundível, o mestre incomparável, o orador por excelência, o cidadão perfeito, o amigo fiel, o humilde como ninguém, o advogado dos infelizes. Homenageemos a resposta dos céus aos apelos aflitivos da humanidade. Homenageemos Jesus com as nossas ações. Que as nossas atitudes sejam um verdadeiro hino em louvor ao Natal de Jesus nos nossos corações. Para finalizar, da mesma forma como nós começamos, compartilhamos os trechinhos do Espírito Amélia Rodrigues. A mais comovente história que já se escreveu. O maior amor que o mundo conheceu. O exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida, eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho. Um Feliz Natal a todos, um Natal de muitas bênçãos, de muita paz. Os nossos agradecimentos à comunidade espírita Nova Era, a todos vocês que estiveram aqui conosco, e vamos agradecer
principalmente ao lindo e querido aniversariante. Jesus amado, nossa gratidão por tudo, pela sua vinda constantemente ao nosso encontro, por buscar morada no nosso coração, por desejar alojar-se no nosso mundo íntimo, onde muitas vezes somos refratários e resistentes e nos perdemos em dor e sofrimento, ilusão e engodo, afastando-nos da tua mensagem, que é o caminho para a verdade e a vida. Muito obrigada, Jesus, pelo teu evangelho, pelas palavras mágicas que nos atendem a todo momento, seja na alegria ou na tristeza, que nos robustece e nos preenche em quaisquer circunstâncias, mesmo que nós estejamos desconectados convosco, mas sempre o seu bálsamo está a se debruçar sobre cada um de nós. Porque o seu coração, dotado de tanto amor, sempre lastreia as ações com misericórdia, atendendo a nós, mesmo diante da rebeldia e teimosia que trazemos no coração. Muito obrigada, Jesus, por nascer no nosso mundo íntimo. Muito obrigada por tudo, pela tua mensagem, pelo teu amor, pela tua presença conosco. Abençoa os seus trabalhadores que pertencem à comunidade espírita Nova Era. São seus seguidores, seus servos, seus discípulos. Que o trabalho no bem permaneça robustecido com a tua presença, com o teu estímulo consolador. Fica conosco, Mestre, fica em nossos corações. Tem guarida em nós, permitindo que sirvamos a cada dia a sua realidade, vivenciando o teu evangelho de forma íntima e profunda em cada um de nós. Fica conosco sempre. Gratidão imensa, assim seja. Queridos, um grande beijo, um abraço, até uma nova oportunidade. Feliz Natal, um excelente ano de paz, de bênçãos, de saúde, de alegrias renovadas. Até mais.